Fala pessoal, eu sou o professor Alessandro e hoje a gente vai ter uma aula sobre histologia dos tecidos. Então pega seu papel e sua caneta e começa as anotações, tá bom? Bom, para a gente falar sobre histologia, eu preciso introduzir para vocês o que é histologia, da onde vem a origem dessa palavra, tá? E essa palavra ela vem do grego, tá bom? Aonde histos significa tecido e logos significa estudo, tá? Então logo, histologia é estudo dos tecidos, tá bom? E de uma maneira mais eh, refinada, ela significa assim: histologia é o estudo dos tecidos biológicos, incluindo sua estrutura microscópica, organização e função. Ela investiga como as células se agrupam para formar tecidos e como esses tecidos, por sua vez, se organizam para compor órgãos e sistemas do nosso corpo, tá bom? Bom, e como que essas células se organizam, tá? Elas se organizam em células, depois em tecidos, órgãos e sistemas, tá? Então aqui, por exemplo, a gente pode ver uma célula e um conjunto de células. Ela forma um tecido. Esse tecido, um conjunto de tecido, ele forma órgãos, tá? Por exemplo, aqui, órgãos, o órgão do estômago, o intestino, o fígado. E um conjunto de órgãos, ele forma um sistema, por exemplo, o sistema digestório, tudo bem? E qual é a origem embrionária desse tecido, né? Cada tecido ele vai ter uma origem embrionária diferente e alguns vão ter uma origem embrionária compartilhada, tá? Mas a gente vai ver cada um deles, tá bom? Primeiro, o que que é uma... O que que eu tenho falado sobre a origem embrionária? Quando existe a fecundação, né, do óvulo pelo espermatozoide, se forma uma única célula chamada de zigoto. Esse zigoto ele começa a se multiplicar até que essas células começam a crescer e se diferenciar. Quando ele começa a se diferenciar, existem os primeiros folhetos embrionários. O que é o folheto embrionário? A parte do tecido, são os primeiros tecidos que vão dar origem a todos os nossos outros tecidos, tá? Todos os nossos outros órgãos e sistemas, tudo bem? Então, logo no início da divisão celular, quando acaba de formar o zigoto, a gente tem três folhetos embrionários, que é chamado de ectoderma, que é a parte externa do embrião, o mesoderma, que é a parte do meio, e o endoderma, que é a parte de dentro do embrião, tá bom? E cada parte vai dar origem a um tecido diferente. Por exemplo, o ectoderma, ele vai dar origem às células do sistema nervoso e à pele. O mesoderma vai dar origem ao tecido muscular e ao tecido conjuntivo. E o endoderma vai dar origem ao revestimento do sistema respiratório, do sistema digestório e do sistema urinário. Tudo bem? Bom, então quais são os tipos de tecido que o nosso corpo tem, né? A gente tem quatro grandes grupos de tecido, tá? O tecido muscular, que vai dar origem que vai ser composto, né, pelo músculo cardíaco, pelo músculo esquelético e pelo músculo liso. O tecido epitelial, tá? Que vão ser os revestimentos de peles e órgãos internos, tá? O tecido nervoso vai dar origem, por exemplo, ao nosso cérebro, medula espinhal e aos nervos, tá bom? E o tecido conjuntivo, que vai dar origem ao nosso tendão, ossos ou tecidos que vão dar sustentação para órgãos e outros tipos de tecido, tudo bem? Bom, então vamos começar pelo tecido epitelial, que é o tecido que reveste, que forma a nossa pele, tudo bem? Que reveste o nosso corpo, ok? Então, o que que eu preciso que vocês saibam sobre o tecido epitelial? Primeiro, a gente precisa saber as funções de cada tecido. Então, a do tecido epitelial é a seguinte: tem a principal função dele, que é a função de revestimento, tá? Então, ele reveste a nossa pele, alguns órgãos internos, tá? A absorção e transporte. Ele tem a função de absorver impacto, tá? Absorver algum dano que você leva externamente ou internamente. Então, ele tem essa função também de proteção, tá? Ele também faz algum transporte de algumas substâncias, tá bom? Deixando absorver alguma coisa ou liberando alguma substância, tá bom? E como eu falei também, secreção, tá? Produzindo gordura, óleos que vão proteger a nossa pele, tá bom? E como é que ele é classificado, né? Como é que a gente divide cada tipo de célula dos nossos tecidos, tá bom? Do tecido epitelial. Ele pode ser pseudoestratificado. E o que que é um tecido pseudoestratificado? Que quando a gente olha no microscópio, parece que você vê várias camadas de células,
sendo que um tecido estratificado. Mas não, ele é um pseudo-estratificado, ele é um falso estratificado, porque ele não é um tecido com várias camadas, é uma camada só que possui núcleos não organizados. Tá? Então, o núcleo de uma célula vai estar em cima, o núcleo dessa célula adjacente vai estar embaixo, e quando você olha no microscópio, parece que em cima você tem uma camada de célula, porque esse núcleo vai estar muito bem marcado no microscópio, e parece que embaixo vai ter uma outra camada de célula por causa dos núcleos que estão embaixo. Mas, na verdade, são núcleos que estão na camada de cima e na camada de baixo, mas são células que são justapostas, são células que estão uma ao lado da outra, formando uma única camada de célula. Então, por isso que o nome dele é pseudo-estratificado. E aonde que a gente encontra esse tipo de tecido? A gente encontra ele nas fossas nasais, nas brancas e nos brônquios, principalmente, tá bom? Além do pseudoestratificado, a gente tem então o simples pavimentoso, que aí sim você tem uma única camada de célula, mas essa célula é uma célula muito característica, uma célula bem achatada, com um núcleo também achatado. Então, quando a gente olhar no microscópio, a gente vai ver uma célula bem achatada, com seu núcleo achatado, e a gente vai ver só uma camada de célula, tá? Então, por isso que ela é uma camada simples e pavimentoso, porque ela parece um pavimento, assim, você vai ver essas células bem justapostas uma à outra, bem do ladinho uma da outra, tá bom? Bem característica desse tecido, tá? O simples cúbico, ou seja, que é uma célula cúbica, mas com uma única camada de célula, tá? Eu não falei, mas o simples pavimentoso, ele está nos alvéolos pulmonares, revestimento dos vasos sanguíneos, dos vasos linfáticos, e o simples cúbico, ele está principalmente nos túbulos renais, tá bom? O simples colunar, onde você tem, então, uma única camada de célula, onde essas células elas têm uma forma de coluna, tá? Uma forma cilíndrica, tá bom? Ou prismática, então ela pode ser chamada de simples prismático, cilíndrico ou colunar, tá? E ela está principalmente no nosso estômago, tudo bem? Nós temos também o estratificado pavimentoso, e aí sim, você tem várias camadas de células pavimentosas. Então, qual que é a característica da célula pavimentosa? É aquela célula achatada com o núcleo achatado. Então, se você vê uma camada simples dessa célula, é o simples pavimentado, e se você olhar aqui nessa figura, a gente vai ter várias camadas de células sendo pavimentadas, ou seja, elas são mais achatadas com o seu núcleo achatado, e como ela é estratificada, então ela possui um estrato. Então, o que é um estrato? É uma célula em cima da outra formando várias camadas. Então a gente consegue ver que ela tem várias camadas e por isso que ela é chamada de estratificado pavimentoso. E aonde que ela se encontra? Na pele, na boca, no esôfago, que são lugares onde você precisa ter uma grande camada de célula para ter uma certa proteção daquele órgão, daquele tecido, tá? Porque vocês concordam comigo que é muito mais difícil de, por exemplo, um micro-organismo atravessar essa grande camada de célula aqui para entrar no nosso organismo do que um tecido simples, pavimentoso, por exemplo. Aqui ele só precisa atravessar uma célula, aqui ele vai ter que atravessar um monte de células para chegar a invadir o nosso corpo, tá bom? A bexiga, por exemplo, ela tem o estratificado de transição, tá? Ou estratificado cúbico, tudo bem? Aonde são várias células cúbicas estratificadas, né? Uma em cima da outra. E, para finalizar, a gente tem também o estratificado colunar ou prismático, tá? Onde você vai ter também, então, várias camadas de célula, tá? Por ser estratificado. E ele está presente muito na uretra, tudo bem? E bom, quais são as características do tecido epitelial? Como eu falei para vocês, o tecido epitelial ele tem uma função de proteção e de revestimento, tá? Então ele reveste a nossa pele e reveste alguns órgãos internos, tudo bem? Então, qual é a característica dessas células? Elas são justapostas, ou seja, o que é uma célula justaposta? É uma célula que está muito próxima uma da outra, ou seja, tem pouquíssima matriz extracelular, tá? Porque elas precisam estar muito grudadas. Então, se tiver muita água, muito material entre uma célula e outra, ela não consegue ficar muito próxima uma da outra, tá? Então, células justapostas são isso, são células que estão sempre muito próximas uma da outra. E para que elas têm que ser próximas? Por que ela não pode ter espaço entre uma célula e outra? Porque senão você facilita a entrada de micro-organismo ou patógenos, tá bom? Que vai, né, infectar esse órgão ou esse corpo, tudo bem? Como eu falei também, pouca matriz extracelular, tá? Então, ela produz um pouco de matriz extracelular, mas é pouco, tá?
alta taxa metabólica, porque ela está sempre se renovando, então a nossa pele, por exemplo, ela está sempre se renovando, então as células da pele, elas estão em constante divisão celular, então tem uma alta taxa metabólica, tá? E uma característica muito importante, gente, que a gente precisa saber é que elas são avascularizadas. O que que é avascularizada? Esse A é de negação e vascularizada é que tem vaso sanguíneo. Então, se é o A de negação em vaso sanguíneo, ela é uma avascular, tá? Ela é um tecido avascularizado. Então, ele não possui vaso sanguíneo. No entanto, que se você pegar, por exemplo, não sei se quando vocês eram crianças e pegavam um alfinete e ficava passando ele assim na pele e prendendo ele na pele, esse alfinete ele não sangrava quando você furava a sua pele, porque você estava furando uma camada de célula que é avascular, que não possui vaso sanguíneo. Mas se você errasse um pouquinho e fosse um pouquinho mais fundo, você ia chegar num tecido, que é o tecido conjuntivo, que a gente vai ver mais para frente, e ele sim possui vaso sanguíneo. Então, se sangrou, é porque você atingiu um vaso sanguíneo que estava no tecido conjuntivo, e se não sangrou, é porque você só furou a primeira camada da epiderme nossa, que é avascular, tá? Que não possui vaso sanguíneo. Tudo bem? Outra característica também, né? Como eu falei para vocês, então, ele pode ser dividido em epiderme e derme, tá? Aonde a epiderme, como eu falei, ela é avascular, então e as células são pavimentosas, e a derme é vascularizada, então já possui vaso sanguíneo, como a gente pode ver aqui nessa imagem, tá? E ela é formada por tecido conjuntivo. Então a gente tem que lembrar que a nossa pele, ela não é só formada de tecido da epiderme, tá? A nossa pele, ela é formada pela derme, que é aí sim é tecido avascularizado, tá? Tecido epitelial, e pela derme, que é vascularizada e é tecido conjuntivo, tudo bem? E se os vasos sanguíneos têm uma grande função em levar nutriente para células, por exemplo, né? Essas células que são irrigadas por vasos sanguíneos, elas recebem nutrientes através desses capilares, desses vasos sanguíneos. Se a epiderme ela é avascular, ou seja, se ela não tem sangue passando ali, como é que ela é nutrida, né? Como é que chega nutriente para que essa célula sobreviva e faça o metabolismo dela natural? Esse nutriente ele passa por um processo chamado de difusão. E o que que é difusão? Na camada da derme, que é vascularizada, ela absorve nutriente, ou seja, o sangue ele libera nutriente naquele local. As células elas vão absorvendo nutriente e o nutriente que não vai sendo usado, elas vão passando adiante. Então esse nutriente ele vai chegar na camada mais externa da pele através da difusão. Então vai passando célula por célula até chegar o nutriente nessas células aqui em cima por difusão, passando entre uma célula e outra, ou por dentro da célula, onde uma célula vai jogar esse nutriente para fora e as outras células vão absorvendo até chegar esse nutriente na epiderme. Tudo bem? E como é que a gente olha e reconhece no microscópio esse tecido, tá? Eu vou trazer agora para vocês umas fotos de microscópio, de microscopia, né, de tecidos cortados e corados, e a gente vai tentar fazer uma observação e achar esse tipo de célula aqui, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que o, o tecido que reveste o vaso sanguíneo ele tem que ser um tecido muito fino, ou seja, de uma camada só de célula, para que os nutrientes saiam do sangue e vá para os tecidos? Aqui nessa imagem a gente consegue ver um vaso sanguíneo, tá? E esse vaso sanguíneo eu sei que é esse aqui, por quê? Porque você vê núcleos bem achatados, tá? Diferente de núcleos de outros tipos celulares que são bem arredondados, tá vendo? Então são núcleos bem achatados e é somente uma camada de célula, tá bom? Então esse aqui é um vaso sanguíneo, mais especificamente uma veia, tá? E aqui você consegue ver algumas hemácias dentro desse vaso sanguíneo, tá? Aqui em A, a gente vê uma artéria que também possui tecido pavimentoso simples, né? Mas por que que ela está mais grossa? Porque a artéria ela é recoberta por uma camada de músculo, tá? Então ela tem aqui sim essa, esse tecido pavimentoso simples, tá? Mas ela também por fora ela ainda tem uma camada grossa de músculo revestindo a artéria, tá? Então quando você vê, se você comparar uma artéria e uma veia, a artéria ela é mais grossa, ela tem uma camada mais espessa de músculo do que a veia, que ela não possui essa camada, tá bom?
E aqui a gente consegue ver nas setinhas o que a gente chama de capilar. O capilar é o nível mais fino do nosso sistema sanguíneo. O vaso ele pode ser, o sangue ele pode passar, né, da veia ou da artéria, que depois ela vai ser reduzida para arteríola ou vênula, e depois ela chega à capilar, que é a parte mais fina dos vasos sanguíneos, tá bom? Então você está vendo aqui, ó, bem pequenininho esses capilares, tá ok? Então aqui, olha só, é tudo tecido conjuntivo revestindo e dando suporte ao, ao vaso sanguíneo, tá? Então lembra, aqui é tecido epitelial, pavimentoso, simples, e aqui é outro tipo de tecido que é o tecido conjuntivo, tá? Que a gente vai ver um pouco mais para frente. E além disso, a gente tem também o tecido epitelial pavimentoso, tá? São todas essas células aqui com esse núcleo achatado. Então, essas células elas possuem o citoplasma dela bem achatadinho, com o núcleo também bem achatado. Só que como ele é pavimentoso, que eu falei para vocês que é pavimentoso? É quando tem uma camada de célula em cima da outra, tá? Então, você consegue ver aqui uma camada de células com o núcleo achatado, com o citoplasma achatado, formando, então, esse tecido epitelial pavimentoso, tá bom? Aqui é o pseudoestratificado, tá? Onde a gente consegue analisar núcleos que são como se formasse uma parte de cima e uma parte de baixo, mas eles não estão literalmente formando uma parte de cima e uma parte de baixo, eles estão simplesmente distribuídos aleatoriamente, tá? E isso parece que você tem uma camada de célula aqui em cima e parece que tem uma camada de célula aqui embaixo, mas não tem. Isso aqui é uma célula formando, cada núcleo aqui é uma célula única formando uma única camada de célula, tá bom? Bom, então já vimos então um pouco do tecido epitelial, agora vamos falar um pouco sobre o tecido conjuntivo, tá? Qual que é a principal função do tecido conjuntivo? Ele está presente em todo o nosso corpo, tá? A função dele é de sustentação, como eu falei para vocês, preenchimento ou junção, união, tá? Que é o que dá o nome dele de conjuntivo, tudo bem? Ele é um tecido que eu costumo dizer que é um tecido peculiar, tá? Porque ele forma desde o nosso sangue, que é um tecido super fluido, com muita água, até os nossos ossos, que é um órgão super rígido, né? Uma estrutura do nosso corpo super rígida e calcificada, tudo bem? Então é bem diferente um do outro, mas tudo isso é tecido conjuntivo, tá? E ele é dividido em tecido conjuntivo especializado e tecido conjuntivo propriamente dito, ou TCPD, tá? Que também é a abreviação do tecido conjuntivo propriamente dito, tudo bem? Então, como eu falei para vocês, né, o tecido conjuntivo, ele tem duas características. Ele é formado por células e matriz extracelular. E é essa matriz extracelular que vai dar a cara desse tecido. Então, se essa matriz extracelular for uma matriz muito aquosa, com muita água, muito líquida, ela é, vai dar origem ao sangue, tá? E se ela for muito calcificada, ela vai dar origem aos ossos, tá? Então, os ossos, eles possuem essa matriz extracelular dele composta por cálcio calcificada, então é por isso que ele é muito rígido, diferente do sangue, por exemplo, que tem muita água, tem muito líquido, muito nutriente liquefeito aqui, tá bom? E bom, quais são as células do tecido conjuntivo, tá? Quais são os tipos de células que a gente possui nesse tecido conjuntivo? A gente tem fibroblastos, que são células que vão estar dando sustentação para órgãos, para outros tipos de tecido, tá? É, então, eles podem ser chamados de fibroblastos quando ele está nessa forma mais ativa, ou de fibrócitos quando ele está numa fase menos ativa, ou seja, não está dando tanta sustentação, ou quando, por exemplo, não está participando de uma cicatrização, porque o tecido conjuntivo ele é o tecido que vai cicatrizar os seus ferimentos. Então, se você, por algum acaso, sem querer, rasgou o braço ou caiu e ralou o joelho, é o tecido conjuntivo que vai fechar aquele machucado e por isso que você vê um tecido diferente do epitelial. Então, quando você olha para uma cicatriz, você consegue diferenciar aquele tecido. Você sabe que aquele tecido ele é diferente da sua pele e ele é diferente porque ele é um outro tecido, ele não é só pele, ele é um tecido conjuntivo, tá bom? Lembra, tecido conjuntivo possui vaso sanguíneo e ele também é inervado por neurônios, então você consegue sentir mais dor nessa região, tá bom? Além do fibroblasto, a gente tem também os adipócitos, que são células especializadas em armazenar gordura, tá? De uma forma geral de reserva energética, tudo bem?
A gente também tem os mastócitos. E qual é a função do mastócito, tá? Ele produz uma substância chamada de histamina e heparina. A histamina, ela é uma vasodilatadora, então ela faz com que os seus vasos sanguíneos eles se dilatem para conseguir passar mais sangue por minuto, tá? E a heparina, ela é um anticoagulante. E para que serve esse anticoagulante? Se o vaso sanguíneo está muito dilatado, o anticoagulante ele vai fazer com que o vaso sanguíneo fique muito líquido. Então ele consegue passar como se fosse, entre muitas aspas, como se fosse água. Imagina só se esse sangue tivesse sangue, fosse um sangue muito grosso, muito denso. Mesmo que você dilatasse o vaso, ele ia passar com uma certa dificuldade por causa da densidade dele. Então a heparina, ela faz com que esse vaso sanguíneo fique de uma forma, esse vaso sanguíneo, esse sangue fique de uma forma mais líquida, tá? Ele é um anticoagulante, não deixando o sangue se coagular, tá bom? A gente tem também as células mesenquimais, e essas células mesenquimais é ela que vai dar origem a todas as células do seu tecido conjuntivo, tá? Ela é uma célula indiferenciada que possui a capacidade de se diferenciar em outras células do tecido conjuntivo. Então é ela que vai dar origem a todas as células do nosso tecido conjuntivo. Tudo bom? Tudo bem? Os macrófagos, eles são capazes de realizar fagocitose. O que é fagocitose? É quando tem, por exemplo, um patógeno, ou pode ser, por exemplo, uma bactéria, ou alguma toxina, ou uma célula que precisa morrer. Esses macrófagos, eles vão lá e vão abraçar a célula através de um processo que a gente chama de fagocitose. Então, ele vai fagocitar essa célula que precisa morrer ou uma bactéria e vai digerir essa bactéria, essa célula dentro da própria célula do próprio macrófago. Tudo bem? Então, ela é uma célula de defesa do nosso organismo, tá? Então, ela realiza fagocitose, ajudando o sistema imunológico contra a invasão de micro-organismos, tá bom? A gente vai ter também os leucócitos, que também são células de defesa, tá? Que também são células de defesa do nosso organismo, tá? Então, dentro dos leucócitos, né, a gente vai ter os linfócitos, os monócitos, os neutrófilos, basófilos e eosinófilos. E os leucócitos eles são células sanguíneas que migram para o tecido conjuntivo, auxiliando as funções imunológicas. Então, essas células ficam sempre circulando no sangue, e quando você tem, por exemplo, um patógeno que está numa célula ou num órgão, ela sai do sistema sanguíneo e vai para esse órgão, para esse tecido, tá bom? Ajudar ali também, junto com macrófagos, enfim, a controlar aquela infecção, aquele patógeno, tudo bem? E, como eu falei, o tecido conjuntivo ele é separado, né, em especializado e o propriamente dito. E por que que o especializado se chama especializado? Porque você, além de sustentação e preenchimento, que eu falei que é a função do tecido conjuntivo, ele também vai ter uma função específica. Por exemplo, o tecido conjuntivo especializado, ele pode ser o osso, tá? Então ele tem uma função mais estrutural, de dar rigidez, de dar sustentação, tá? O adiposo, que como eu falei para vocês, ele armazena a gordura, tá? O cartilaginoso, que vai preencher a cartilagem, né, do nariz, ossos, das pontas dos ossos, orelha, tá? O sanguíneo, que vai ter então essa importante função de transporte de nutrientes e no auxílio a infecções, tá? E o linfático, que também vai produzir e fazer locomoção de substâncias, de nutrientes, de próprias células do sistema imunológico, tá? E por isso que esses tecidos eles estão na parte do tecido conjuntivo especializado, tá bom? E, além do especializado, a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o quê? Aí sim ele é o tecido conjuntivo que a gente está mais acostumado, que é o mais característico do tecido conjuntivo, que é da suporte e sustentação, tá? Então, o que que ele possui? Ele possui uma matriz extracelular rica em água e proteínas, lipídios e carboidratos, tá? Rica também em fibras, como fibras elásticas, formadas pela elastina, fibras de colágeno, formadas pelo colágeno, e fibras reticulares que vão auxiliar no sistema imunológico, cicatrização e sustentação. Então, quando a gente olha a nossa pele, por exemplo, quando a gente puxa, por exemplo, as nossas bochechas, essa célula, esse tecido, ele volta para o lugar dele, porque a gente tem essas células que são elásticas e com muito colágeno, tá? Então, ela tem essa característica de ser um tecido plástico, mas que volta para a sua conformação original, tudo bem? Então, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser do tipo
frouxo e denso, tá? O frouxo, ele tem a função principal de preenchimento e o conjuntivo denso, ele pode ser o modelado ou não modelado, tá? O não modelado, ele não possui uma organização, uma estrutura que a gente possa identificar ele, tá? Então ele é muito desconexo, a gente tem até dificuldade de olhar um pouco para ele, mas ele é o tecido que reveste logo embaixo da nossa pele. Lembra que eu falei que na nossa epiderme? Na nossa epiderme a gente tem então as células justapostas e pavimentosas, tá? E logo abaixo dela, o nosso tecido conjuntivo que está logo abaixo dela e que vai nutrir a epiderme, formando a nossa derme, é o tecido conjuntivo denso não modelado, tudo bem? E o modelado, eles são fibras de colágenos organizadas, ou seja, você vê um tipo de, uma certa organização nessas células, tá? E elas vão estar principalmente formando os nossos tendões, tá? Que vão ligar os músculos aos ossos, tudo bem? Então, olha só, o tecido conjuntivo propriamente dito, como eu falei, né? O modelado, então, a gente vê um certo tipo de organização, tá? A gente vê também os núcleos deles aqui, ó, bem organizados, distribuídos, tá? E o não modelado, a gente vê parece um quadro de um artista, assim, né? Que é um tecido que ele não possui nenhum tipo de organização, tudo bem? Bom, então a gente já acabou o tecido conjuntivo, já acabamos também o tecido epitelial, e agora a gente vai para o tecido nervoso, tudo bem? O tecido nervoso ele é composto por dois tipos de células, os neurônios, tá? E as células da glia. O neurônio ele tem a função de condução do impulso nervoso, controle de atividade muscular, secreção de glândulas e forma também o nosso pensamento e a nossa memória, tá? E as células da glia, ela tem a principal função de proteger, sustentar, nutrir e auxiliar esses neurônios, tudo bem? Então é mais uma célula de suporte dos neurônios, tá? Eu vou dar o exemplo aqui do neurônio motor, mas existem vários tipos de neurônio, tá? Mas é que o neurônio motor ele é o mais estudado, mais conhecido, então ele é de fácil visualização, tá? Então é o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, mas existem vários outros tipos de neurônios, tudo bem? E bom, como é que é a característica desse neurônio, tá? É, essa aqui é a carinha desse neurônio, tudo bem? Dos nossos neurônios, tá? E ele é dividido em corpo celular, e dentro desse corpo celular a gente vai ter o núcleo, tá? Da célula. Então, é, esse corpo celular é a região mais densa do neurônio, tá? É ali que vai estar todas as estruturas de uma célula, por exemplo, mitocôndria, retículo endoplasmático, enfim, todas as organelas, tá? E o núcleo celular também, com DNA, material genético ali dentro, tá? Ele também é dividido em dendritos, que são essas estruturas aqui que parecem raízes, tá? Que são ramificadas, tudo bem? E a função do dendrito, então, é captar um impulso nervoso e transmitir para o corpo celular. Então, o neurônio, como eu falei para vocês, ele tem a função de transmitir alguma informação, né? Seja do seu cérebro para o músculo, seja do cérebro para a medula, enfim, do cérebro para o olho, para algum órgão, tá? Então ele transmite informação. Então, essa informação ela chega pelo dendrito, o dendrito vai passar essa informação, então, essa informação ela vem passando pelo dendrito até chegar no corpo celular, tá? E do corpo celular, essa informação era passada por uma estrutura que a gente chama de axônio, que é essa parte mais comprida do neurônio. Esse axônio, ele geralmente, no neurônio motor, ele é muito extenso, tá? Ele é muito comprido, diferente dos dendritos, que são estruturas ramificadas, mas curtas, tá? O axônio não. O axônio ele é bem longo e faz conexões bem longas, tudo bem? E qual é a função desse axônio, né? É encaminhar o impulso nervoso do corpo celular para longe dele, ou seja, ela traz o impulso nervoso, que também é chamado de informação, que pode ser chamado de informação celular, tá? Então ele pega essa informação pelos dendritos, passa pelo corpo celular e o axônio vai levar para longe dele, ou seja, para outra extremidade do axônio, tudo bem? Então ela vai levar em direção a outros tecidos ou
outros neurônios, tudo bem? Além disso, também, a gente tem uma região chamada de terminal axonal, que é essa parte final aqui do axônio, tudo bem? E o botão terminal ou bulbo sináptico, tudo bem? Que é logo aonde essa informação ela vai ser liberada em cima ou de um músculo, ou em cima de um tecido, ou em cima de algum órgão, ou em cima de outro neurônio, tudo bem? E aqui que a gente vai formar uma estrutura que a gente chama de sinapse. Sinapse é a passagem da informação de um neurônio para outra estrutura. Pode ser um neurônio, pode ser um músculo, pode ser um órgão, tá? Então, quando o neurônio passa essa informação, esse efeito, né, esse fenômeno é chamado de sinapse, tudo bem? E a gente está vendo aqui uma estrutura mais azulada. Essa estrutura ela é a bainha de mielina, e essa bainha de mielina ela é composta por uma célula que, no caso do neurônio motor, é uma célula chamada célula de Schwann, e a gente vai estudar essa célula daqui a pouco. Mas qual é a função dela? Ela vai encapar esse axônio para que a informação passe mais rápido, tá? Então, quanto mais bainha de mielina um neurônio tiver, mais rápido essa informação vai passar por esse neurônio, tudo bem? Então, ela acelera o processo de passagem da informação. E como que ela faz isso, tá? Entre uma célula da bainha de mielina e outra célula da bainha de mielina, a gente tem, estão vendo que ele tem uns espacinhos aqui, ó? Esses espaços são chamados de nódulos de Ranvier, tá? E a informação, ela vem saltando, como essa célula, como essa bainha de mielina, ela isola o neurônio, a informação ela salta dessa parte que não tem bainha de mielina para essa outra parte que não tem bainha de mielina. Então ela vai saltando de uma bainha de mielina para outra. E aí é esse salto que a informação dá entre uma bainha de mielina e outra que faz acelerar a passagem do impulso, a passagem da informação, tudo bem? Então, quem descobriu isso foi o Ranvier, tá? E ele deu o nome desse espaço de nódulo de Ranvier, tá bom? E a função dela, então, é acelerar o processo nervoso e lembrando que a informação ela passa de um nódulo de Ranvier para outro. E isso faz com que essa informação seja passada muito mais rápido, tá bom? E as células da glia? Quais são as células da glia que a gente tem, tá? A gente tem células de Schwann né, na verdade, oligodendrócito, tá? Então é elas que vão formar a bainha de mielina. Se for no sistema nervoso periférico, nos neurônios do sistema nervoso periférico, vão ser as células de Schwann, e no sistema nervoso central vão ser os oligodendrócitos que vão formar a bainha de mielina, tá? A gente tem a microglia ou micróglia, que é uma célula que está envolvida com a defesa do nosso sistema nervoso, tá? Então ela auxilia o nosso sistema imunológico a proteger o nosso sistema nervoso, tudo bem? A gente vai ter as células ependimárias, que a gente vai ver um pouco da função dela mais para frente, os astrócitos e as células satélites, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, então, as células de Schwann e os oligodendrócitos, eles possuem a função de fazer essa camada de proteção, né? Essa camada de isolamento no neurônio, tá? Então, se for no sistema nervoso periférico, é a célula de Schwann. Se for no sistema nervoso central, é o oligodendrócito, que vai formar essa bainha de mielina, tá? Uma característica da bainha de mielina é que se você tem uma doença que degrada essa bainha de mielina, ou seja, que destrói essa bainha de mielina, por exemplo, a esclerose múltipla, esse neurônio ele não está mais saudável, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, ele está com a bainha de mielina mais degradada. Isso faz com que o impulso nervoso, ou seja, que a informação seja passada mais lentamente, tá? E você tem perda de informação aqui também, tá? E isso causa os sintomas que a gente tem da esclerose múltipla. Por exemplo, a pessoa ela fica com dificuldade de locomoção, dificuldade de locomover os membros, tanto superiores quanto inferiores, o diafragma começa a falhar, então vão ter vários sintomas causados por essa degradação da célula da glia, principalmente para a célula de Schwann, tá bom? Que vai formar a bainha de mielina. Outra coisa que a gente precisa saber também, né, que a bainha de mielina, no sistema nervoso central, ela forma a substância branca, tá? Lembra que quando a gente olha um cérebro cortado, né, numa aula de histologia, por exemplo, a gente vê que a gente tem a substância cinzenta, que é formada pelos corpos celulares dos neurônios,
e a substância branca que é formada pelo axônio. Mas essa substância branca, ela tem muita bainha de mielina, e por isso que fica branca. Por isso que a gente consegue ver, porque é muita gordura, né, que essa bainha de mielina, ela tem essa função, tá? E fica branco o nosso cérebro, tudo bem? Essa parte do nosso cérebro que a gente chama de substância branca, tá? Os astrócitos, então, né, como eu falei para vocês, né, ele tem a função de interação entre o neurônio e o sangue, então é ele que vai fazer a captação de nutriente, de sais minerais, enfim, ele vai jogar para o neurônio, para nutrir aquele neurônio, para auxiliar na nutrição daquele neurônio, tudo bem? Ele vai fazer também o equilíbrio iônico e a nutrição desse neurônio, tá? As células da microglia, né, elas vão fagocitar micro-organismos e restos celulares, então ela vai estar nessa função de auxiliar a saúde dos neurônios, tá? E combater patógenos, tudo bem? As células ependimares, elas vão revestir as cavidades encefálicas e é um canal central da medula espinhal, tá? Então ela vai ter esse papel de revestimento, tá? E as células satélites são células que vão estar dentro dos gânglios da medula, tá? Então, ela sustenta os corpos dos neurônios nos gânglios do sistema nervoso periférico, tá? Então, quando você olha, por exemplo, a medula, você vai ter pares de gânglios que vão estar, onde vão estar saindo e entrando neurônios por esses pares de gânglios. E essas células satélites, elas vão dar suporte e sustento para esses neurônios, por exemplo, da medula, tudo bem? Então, olha só, a gente já viu então o tecido nervoso, o tecido epitelial e agora vamos para o nosso tecido muscular, tá? A gente viu também o conjuntivo e agora a gente vai para o tecido muscular. Quais são as características das células desse tecido muscular? Primeiramente, elas são células bem alongadas, tá? Que são chamadas também de fibras musculares, tá bom? Ela tem grande quantidade de proteínas contráteis no seu interior, então ela vai fazer a contração e relaxamento dos nossos músculos, tá? São essas proteínas que vão fazer a contração, tá bom? Como eu falei, né? Ela é especializada em realizar contração e também são chamadas de fibromusculares ou miócitos. Então, se você olhar e falar célula muscular, fibromuscular ou miócito, é tudo a mesma coisa, tudo bem? Bom, é, na nossa célula não muscular, a gente tem uma membrana que vai delimitar o que está do lado de fora da célula para o lado de dentro da célula, chamada de membrana plasmática, tá? A membrana plasmática, desculpa, a membrana plasmática da célula muscular, ela é chamada de sarcolema, tá? E o citoplasma da célula muscular é chamada de sarcoplasma, tudo bem? Quais são os três tipos de tecidos musculares que a gente tem, então? A gente tem o tecido muscular estriado esquelético, tá? E ele é estriado porque a gente consegue ver algumas estrias aqui, ó, tá vendo? E ele é esquelético porque ele está associado aos ossos, tá? O tecido muscular estriado cardíaco, então ele vai dar origem ao nosso coração, tá? Ele só é encontrado lá. E o músculo liso, que ele não possui essas estrias que a gente pode ver aqui na microscopia, mas ele vai dar origem aos músculos que vão revestir os nossos órgãos internos, por exemplo, do sistema digestório, tá bom? Então, como eu falei, o músculo estriado esquelético, ele é de controle voluntário, então a gente consegue flexionar, né, estender, contrair e relaxar ele a hora que a gente quiser. Ele está associado aos ossos do esqueleto, como eu falei, e ele é de contração rápida, tá bom? As fibras musculares também, elas têm uma característica peculiar, onde o núcleo dessas células, eles são periféricos, diferente de outras células, onde o núcleo fica bem no meio, no tecido muscular, geralmente ele é periférico, tá? No tecido muscular, esquelético, ele é periférico. A gente tem essas bandas, tá? Ele é um músculo que a gente consegue ver bandas, faixas, né? Faixas claras e faixas escuras, tá? Ou banda clara, banda escura. Tá? E a gente consegue ver isso no microscópio, como a gente está vendo aqui, ó. Por isso que ele é chamado de estriado, porque parece que tem estrias nele, tá? E
ele possui uma estrutura chamada de sarcômero, tá? E esse sarcômero é a parte funcional da célula muscular. É ela que vai contrair e é nela que está as proteínas contráteis, por exemplo, a actina e miosina, que vão contrair o músculo, tá? Então, lembra que os músculos, eles se contraem como um todo? Então, essas células que estão sempre do ladinho uma da outra, quando elas se contraem, elas vão se contraindo e contraindo as células vizinhas também. Quando as células se contraem vizinhas, elas contraem o músculo como um todo, tudo bem? E essa parte que faz essa contração da célula é chamada de sarcômero, tá bom? Então aqui a gente tem um músculo relaxado e aqui a gente tem um músculo contraído, tá? E a gente consegue ver aqui essas proteínas, que são que é a actina e a miosina, fazendo essa aproximação, essa contração, tudo bem? Então aqui a gente consegue ver a actina e a miosina fazendo essa contração e a gente tem que lembrar também que a actina e a miosina, elas fazem essa contração, mas elas deslizam uma sobre a outra, tá? Então essas proteínas elas vão se deslizar uma sobre a outra para ocorrer a, a contração, tudo bem? A gente também tem um tecido conjuntivo que vai revestir as células do tecido muscular, tá? Esse tecido, ele vai, ele vai se chamar de endomísio, tá? Então, o endomísio ele vai revestir uma única célula do tecido muscular. E um conjunto de endomísio, ele vai ser chamado de perimísio, que ele vai fazer uma fibra muscular, tá? E essa fibra muscular, ela é revestida por um outro tecido chamado de epimísio, que aí sim ela vai revestir todo o seu músculo, tá bom? Então é como se você tivesse o epimísio revestindo todo o seu músculo, que é um tecido conjuntivo. Depois você vai ter o perimísio, que vai revestir cada fibra muscular, cada feixe muscular e o endomísio que vai revestir cada célula muscular, tudo bem? E a gente vai ter também vasos sanguíneos passando por essa região e inervando, e irrigando, né, e suprindo de nutriente esse músculo, tá bom? O músculo estriado cardíaco, como eu falei para vocês, tá? Ele faz então o coração, né? Ele compõe o coração. Ele é de contração involuntária. Ele também possui fibras estriadas e possui um ou dois núcleos, tá? É uma característica multinuclear as células do coração, tudo bem? É, Esse músculo, como a gente sabe, né? Ele tem contrações rítmicas e vigorosas, ou seja, é uma contração organizada, tá? O músculo sempre se contrai de uma forma organizada. E quem faz essa contração organizada acontecer são os discos intercalares, tá? Que são locais nesse músculo, nessas fibras musculares, que vão estar cadenciando a contração, tudo bem? E no músculo liso, que é o músculo que reveste os nossos órgãos, por exemplo, do sistema digestório, tá? É, Ele é encontrado, por exemplo, em órgãos internos como o esôfago, como o estômago, intestino e vaso sanguíneo, tá? Ele é de contração involuntária, lenta e contínua. Essas células são mononucleadas, então é diferente do cardiovascular, do músculo cardíaco. Ela é mononuclear, tá? E não apresenta estria visível ao microscópio, tá? Então a gente não consegue ver essas estrias diferente dos outros dois tipos musculares que a gente acabou de ver, tá bom? É esse músculo liso que vai fazer aquele movimento peristáltico. Lembra que é movimento peristáltico? É quando você, por exemplo, está engolindo uma comida, essa comida ela vai passando devagarzinho pelo seu trato gastrointestinal, pelos seus órgãos digestivos, e para que essa comida passe numa velocidade que ajude na digestão, esse movimento peristáltico vai controlando a passagem do alimento através do seu sistema digestório, tudo bem? Então, uma revisãozinha aqui. O músculo estriado esquelético, ele está, então, associado ao osso, tá? E ele é de contração voluntária. Ele possui núcleos periféricos e ele é estriado, então a gente consegue ver bandas claras e bandas escuras nele, tá? O músculo estriado cardíaco, ele também possui feixes musculares, mas os seus núcleos não são periféricos e ele só compõe o coração, tá? Esse músculo só está presente no coração.
E o músculo liso, ele não possui estrias visíveis no microscópio e ele compõe principalmente os nossos órgãos, ele vai englobar, principalmente revestir os nossos órgãos do nosso sistema digestório, tendo função de realizar o movimento peristáltico, tudo bem? Gente, então a aula de hoje vai ser isso. A gente conseguiu ver então os 4 tipos de tecido que a gente tem, tá? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida deixe aqui nos comentários que eu vou responder, tudo bem? Até a próxima.